Tá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E sim, você não está vendo errado. É um episódio especial, você já viu a thumbnail, é sobre animação. E hoje eu vou falar com vocês sobre o filme Mavica. Aventura... Pera, que eu não posso falar errado. É Mavica, Aventura na Floresta. Uma animação muito legal, muito bacana, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira. O episódio tá saindo na quarta, um dia antes. Mas ainda assim estou falando com vocês sobre essa animação um dia antes. Por quê? Porque eu fui na pré-estreia que teve no sábado do filme, já assisti, tem texto meu lá no meu Instagram, tá aqui embaixo, inclusive, pra vocês irem lá conferir, dar um biscoitinho. E, cara, inicialmente eu acho que é legal mencionar que um ponto que eu não tinha lido, tipo, eu li muito por cima, assim, a sinopse do filme, porque eu já falei isso em um podcast anterior, não vou lembrar qual dos, mas foi voltado pra filme, que eu não costumo ler sinopses de nada que eu vou assistir antes, por um motivo muito simples chamado, eu quero ser impressionado com o que eu vou assistir. Porque é muito fácil eu simplesmente ir e falar assim, eu vou assistir uma animação, eu sei que se trata, pelo menos o básico aqui e tal. E tem muita coisa que eu deixo passar, porque eu falo, eu quero ir de mente aberta, eu quero ir sem esperar nada e tudo mais, até quando eu vou assistir alguma coisa, alguma nova série, novo tokusatsu, novo anime, ou até quando eu vou ler alguma coisa. Então é uma coisa que eu também sou muito perdido, até por isso eu sou muito perdido em sinopses, porque eu não sou muito de lê-las. E um ponto que me chamou a atenção, por exemplo, é que Mavica é uma animação ucraniana. Então a primeira coisa que eu acho que é legal destacar é que é uma animação ucraniana, inclusive dentro das pessoas que foram ver na pré-estreia, teve gente que foi postando stories depois e tudo mais, e tem uma pessoa que levantou um ponto que essa animação começou a ser produzida antes da guerra da Ucrânia, então o pessoal que era responsável, né, a guerra estourou, eles estavam terminando a produção, eles ainda ficaram por lá para finalizar. Então isso é bem interessante, eu não cheguei a confirmar esse fato, mas foi uma coisa que eu li, assim, uma curiosidade que eu fui lendo do pessoal que tava comentando, até mesmo às vezes até deu uma lida maior sobre todo esse processo de criação, e eu achei interessante. Mas em todo caso eu acho interessante ser uma animação ucraniana, porque alguns pontos que eu vou mencionar aqui nesse podcast, eles pegam muito, talvez, esse costume que a gente tem muito de animações enlatadas americanas, e às vezes até um pouco assim do padrão japonês, né, das coisas, porque eu gosto bastante de animação japonesa e tal, então vocês entenderam. Mas Mavica, ele é uma história bem legal, porque ela foca, né, em toda a questão da floresta. No começo ele tem um monólogo explicando que o guardião anterior da floresta cedeu, né, uma gota da árvore da vida para um serralheiro, e esse serralheiro fez isso porque, nossa, minha filha tá morrendo, e o guardião da floresta cedeu. Só que esse serralheiro voltou depois para tentar destruir a floresta, e o que a floresta fez foi, né, se voltar contra esse serralheiro, e desde então a floresta ela é apartada, né, a parte mágica da floresta ela é apartada da parte dos humanos, até que a gente conhece a Mavica, que é o espírito da floresta, né, a alma da floresta, e a Mavica ela meio que quer conhecer um pouco melhor o mundo, ela é uma personagem muito inocente, até que ela acaba, por diversos fatores, conhecendo o Lucas, né, no caminho, e a gente tem uma história que envolve muito os dois. Mais do que isso, a gente tem uma história que gera um pouco de aprendizado com relação a sentimentos, gera-se também esse aprendizado com relação a respeito às florestas, a não ceder para o egoísmo. É um filmezinho mesmo que ele é muito voltado para as crianças, se eu for colocar dessa forma, com muitos ensinamentos muito bonitos, né? A questão de, às vezes, você confiar realmente naquilo que você tem a percepção. Porque, às vezes, a gente acha que, nossa, o mundo é feito de desencontros, de maldades, quando na realidade não é bem assim. Na realidade, às vezes, as coisas são fatores desencontrados, informações que foram desencontradas e não é bem assim. Então, Mavica trabalha um pouco com isso. Ela tem toda uma animação muito competente, muito bonita, né, se eu for falar dessa forma. É uma animação que, pra mim, né, que tô acostumado a assistir animação até por causa dos meus sobrinhos, eu acabo vendo uma beleza, porque ela é muito simples, mas ainda assim ela é um CGI muito competente, ela é um CGI, um 3Dzinho bem competente, bem bonito, com uma narrativa que ela é bem fluida, né, funciona muito bem dentro da aventura, né, especialmente quando a gente olha o escopo, a aventura da Mavica com o Lucas, que eles vão fazendo essa desbravação à floresta, e acaba ocorrendo uma série de outros fatores ali bem engraçados. O clímax em si, ele é bem interessante, a forma como ele se desenvolve, a forma como é trabalhado o medo de aldeões referente a espíritos. Então isso funciona muito bem. Só que assim, eu tenho alguns pontos que me incomodam um pouco, que talvez seja por estar muito enraizado com a questão de narrativas
que não são narrativas, né, europeias. Um exemplo muito prático é que a pessoa ruim, ela é 100% ruim, ela é 100% má, né? E quando ela se revela, você já percebe que ela é ruim desde o começo. Só que ela consegue passar aquela situação de, eu sou boazinha, e ela consegue convencer as pessoas muito fácil das coisas. Então isso pra mim, eu admito que me incomodou um pouco. Eu acho que se eu fosse criança, até por eu ser uma pessoa muito questionadora, eu ia ficar um pouco incomodado. Porque me incomodou um pouco a facilidade com que ela conseguiu dobrar as pessoas e falar, não, isso é errado, a gente tá fazendo, nós, né, estamos fazendo certo. Quando você olhava e você percebia claramente que não havia uma motivação de um porquê. E um personagem, por exemplo, que nesse momento, que é dentro do terceiro ato, e aí você percebe que ele entra muito no espectador mais atento, né, nessa visão, é o pai do Lucas, porque, tipo assim, tá no momento ali que a mulher faz na cabeça da galera, né, a vilã faz na cabeça da galera, e ele é o único que fica, tipo, oi, mas por quê? E, tipo assim, aí é quando ela tenta fazer a cabeça dele e ainda assim ela não consegue fazer 100%. Então, assim, isso pra mim é um ponto que narrativamente ele me incomoda um pouco, porque meio que ela é má, mas ela é muito má, e ela é má por uma ambição extremamente egoísta, que faz sentido ela ser má daquele jeito por essa ambição egoísta, que é explicada, né? Inclusive é um plot twist bem interessante, mas não faz muito sentido a forma como ela convence os outros, entendeu? Porque a princípio, em especial, fica até um pouco incoerente com a própria trama, porque no começo ela tenta convencer a galera a trabalhar pra ela, pra atingir o objetivo que ela quer, e ela não consegue dobrar a galera nessa facilidade que ela consegue pra enganar a galera, entendeu? Então é bem assim, meio forçadinho um pouco. Eu acho isso interessante? Sim. Olhando, se eu for olhar pelo olhar do Raposo de 10 anos, tem algumas coisas que funcionam aqui, pra caramba. Justamente por isso, porque tipo assim, é uma trama muito simples. E essa questão de bem e mal, aí o egoísmo contra o amor, acreditar nas pessoas, ou ser uma pessoa incrédula consumida pelo ódio e tal, são pautas muito interessantes quando a gente olha o ponto de vista infantil. Pra criança isso funciona muito bem. Quando você é adulto, alguns pontos da trama você questiona. Esse, pra mim, assim, da vilã é um ponto que eu mais questiono. Porque o resto é tão gostosinho que eu realmente tinha momentos que eu genuinamente dava um sorriso de alegria ali. Porque é um filme que ele funciona bem, como eu disse. Ele tem essa narrativa que ela não é truncada, ela sabe ser fluida o suficiente para que a criança fique entretida. E vale até mencionar, a sessão que eu estava tinha muita criança. E sendo muito honesto, era muito raro eu ver as crianças. Eu não ouvi criança falando, tipo, eu acho que se eu ouvi foi bem no finalzinho mesmo, mas era muito difícil, porque a criançada realmente ficava presa, ficava ali, ó, vidrada no filme. E essa, pra mim, era uma das melhores reações que eu podia esperar de um filme. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas filme infantil, pra quê? E cara, porra, quando você coloca uma criança ali no cinema. Desculpa até o palavrão recém-soltado aí. Esse foi um episódio family friendly. Mas, assim, quando você coloca uma coisa assim no cinema pra criança, às vezes você pensa que não. Eu tenho até experiência, como eu disse, por ter sobrinhos, né? Um exemplo prático desse ano foi que a gente foi em família ver Super Mario e depois foi ver, tipo, Velozes e Furiosos. Em Velozes e Furiosos, meu sobrinho mais novo não parava quieto. Mesmo eu querendo prestar atenção, tipo, sabendo que é um filme muito... ele não parava, mas, tipo, em Mario ele parou super quieto pra prestar atenção. E é um efeito que eu percebo muito com o cinema. E bem no meu sobrinho, assim, e assim, enquanto eu chamava, que eu meio que lembrei dessa situação. Justamente por isso, porque quando você coloca um desenho que ele, pra nós, assim, adultos, velho chato, né, velho paia, às vezes pode parecer até um desenho, porra, soluções fáceis, simples. Mas o público-alvo daquilo, que é a criança que você vai levar pra assistir, ele para e presta atenção, ele absorve aquela mensagem que é extremamente positiva e bacana. Porque, sendo muito honesto, muito incrível a forma como o final se conclui. Pra mim, extremamente batido e óbvio. Porque a hora que eu chegou ali nos momentos finais, aconteceu alguns pontos ali de plot final, eu falei, mano, vai terminar assim, assim, assim. Do jeito que eu pensei que ia terminar, foi como terminou. Então, assim, pra mim foi batidaço, mas eu achei muito lindo, porque eu falei, cara, é um batido que, pra mim, no auge dos meus 30 anos, pô, batidaço, clichêzaço, uma criança, às vezes, de 8, 9, 10 anos, que não tá tão acostumada, assim, com esses vícios, que até a gente pode até chamar de um vício narrativo, né, que toda narrativa, ela tem que ser concluída de alguma forma, que, principalmente narrativa infantil, que precisa terminar com uma lição, precisa terminar mostrando que o amor vence e tal. Pra criança que não tá acostumada com isso,
É incrível, encanta. E eu acho que é esse o ponto que faz mais diferença com Mavica. Porque é uma animação tão simples, tão bonita e tão encantadora que quando você termina, você real fica empolgado com aquilo, você realmente fica feliz, satisfeito com o que você está assistindo. Então, assim, não é um filme que eu vou falar aqui nesse podcast, e olha, você, isso mesmo, você que está ouvindo e tem seus 30 anos, vá ao cinema assistir que você vai amar. Talvez você vá, você pegue e fale, putz, é legal, é divertido, porque realmente ele é um filme muito legal, ele é um filme muito competente. Mas existe uma grande possibilidade de depois que você terminar, você ficar um pouco assim, mano, isso aqui não é pra mim. Então eu sou muito honesto com você. Você que já tem a minha faixa etária, você que já passou dos 20, é bem provável que se você é muito fã de cinema e tal, você vai ver isso e você sai até um pouco assim, tava esperando mais. Eu não quero te vender mais. É um filme divertido. Pra nós adultos, ele é um filme divertido. Pra você que gosta de animação, se encanta com a animação, é um filme bonito. Mas pra você ir com uma criança, às vezes, putz, vou levar meu sobrinho, vou levar meu primo, vou com uma criança, vou com a família, né? E as crianças da família. Cara, é um filme que certamente vai encantar a garotada. A garotada vai sair feliz. E é um rolê que vai valer muito a pena. Tá? Honestamente falando, um ponto que até vale mencionar, porque os últimos lançamentos da A2 Filmes, eles estiveram, né, em circuito. E eu já até vou levantar isso aqui. Eu vou marcar 2. Eu não sei se alguém da 2 vai ouvir. Caso ouça, eu já quero deixar isso mencionado. Vamos ver às vezes mais salas. Porque assim, eu tive um problema muito grande, por exemplo, com Bons Companheiros. Porque eu não consegui ir na pré. E eu queria muito ver. Só que só tem uma sala de cinema que pega em um horário. E é tipo muito contramão pra mim. Então pra mim fica um pouco difícil. Eu acho que foi Multi, um dos últimos também da produtora que saiu. E eu queria muito ver também, só que os horários eram horríveis e só tinha, acho que, uma sala. Eu não sei como vai ser com Mavica, até por ser desenho, né? Um circuito que dá pra colocar em horários mais, assim, cedos. Eu acredito que teremos horários mais, assim que sair também, até tem que dar uma divulgada se for o caso. Mas eu espero que, tipo assim, se não com Mavica, eu torço pra Mavica ter bastante horário e ter bastante cinemas pra levar a garotada, porque é um filme muito família. Mas se não com Mavica, fica até um pedido, né, para os próximos filmes, né, da produtora, na medida do que for possível, liberarem mais salas de cinema. Porque ajuda também a própria empresa. Porque tem muito filme legal, assim, que nem esse Bons Companheiros do Jack Chan, que eu vi algumas cenas, vi alguns trailers e tal, achei bem legal. É um negócio que vale muito a pena. Né, o último lançamento dele, resenha lá no... Esse último que eu vou falar, esse que eu vou falar agora tem resenha. Que é o Elas por Elas. Ele é um filme que ele tá em algumas salas, mas tipo assim, Belas Artes, né, o Petra Belas Artes, então assim, não é tanto cinemas, e eu acho que é legal às vezes, até pra galera se dispor aí mais, porque às vezes a gente sabe, em São Paulo, por exemplo, é um polo gigantesco, então às vezes você fala, eu tenho um cinema no Tatuapé que passa esse filme, putz, às vezes eu não moro no Tatuapé, eu moro na Zona Sul, pra mim já fica muito contramão, e Mavic é um filme que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance. Ah, mas eu não gosto de... Mano, assiste, vai que você se diverte. Entende? Então, assim, de coração aberto mesmo, eu acho que Mavic é um filme muito legal. Eu acho que é um filme que, sim, merece muito a sua atenção. Acabou até virando um mini momento aqui pra eu pedir pra que a A2 olhe com mais carinho também essa possibilidade, porque eu sei que não depende só deles. Às vezes eles querem distribuir o filme para o maior número de cinemas e as salas também não têm essas disponibilidades. Mas sempre que tiver, eu acho que é legal ver o máximo de salas possíveis, né, dentro do que for possível. Eu tô falando aqui do meu ponto de vista, né, e eu sei que não é assim, não é fórmula mágica, mas dentro do que for possível, eu sempre acho que seria legal, especialmente esses filmes mais família, porque assim, a galera consegue ir, e honestamente falando, não é puxando o saco nem nada, eu admito que se eu tivesse, né, até com mais tempo pra fazer isso, eu iria com meus sobrinhos, porque, cara, é um filme que vale muito a pena, e é muito legalzinho, sim. Sim, eu tô puxando o saco porque ser desenho, porque eu gosto de desenho, mas assim, tô sendo muito honesto com essa questão de sim, eu recomendo pra quem vai com criança. Você é adulto ou pessoa que já passou dos 18, existe uma possibilidade real de você ir, talvez não curtir tanto. Você é adolescente, velho. Você é adolescente paia que acha que o mundo é seu inimigo, também existe uma possibilidade de você não curtir. Então, pra vocês, eu recomendo assim, vai ver o trailer, ouve a música do filme, ver o que vocês acham por essas coisas. Putz, curti pra caramba, quero assistir, vai lá e dá uma chance.
Mas você que tem criança, você que convive com criança e quer levar a criança pra passear, especialmente cientes, né, que a gente tem aí esse final de semana, né? Então, para você, eu recomendo sim, vá assistir Mavica, garanto que você vai gostar bastante, certo? Mas agora a gente vai pros recadinhos de sempre. O primeiro de tudo, que eu acredito que esse episódio talvez não tenha tanta gente nova, mas talvez vai ter, e com o tempo eu torço pra ele ter bastante gente nova chegando por ele. Se você tá chegando por esse episódio, a gente tem mais uma galeria aí, são cerca de mais de 160 episódios pra você ouvir. Essa semana, como eu disse, teremos episódio semana inteira. Então esse é o episódio de quarta, quinta tem episódio, sexta tem episódio, sábado tem episódio. Então volta, cara, que você vai ter muita coisa bacana pra ouvir aí sobre filmes. Não só filmes, né? Se bem que o de sexta também é uma animação, então... Mas enfim... Então, seja muito bem-vindo. Não deixa de seguir o podcast, né? Ah, putz, eu tô ouvindo pelo Spotify. Segue o podcast, Amazon Music, segue o podcast, Apple Podcast, Google Podcast. Não deixa de seguir, porque assim, você recebe essas novidades sempre, né? E não deixa de marcar lá pra você sempre receber as novidades, porque assim, ajuda bastante, até pra você se situar quando eu lanço. Também lembrando pra vocês que minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, então não me deixa de me seguir. Não deixa de me seguir por lá. Um ponto que eu quero adiantar pra você que chegou até o final desse episódio e tá assim, mano, como assim? Deu umas travadas, tem um momento ali que eu percebi que travava, não sei o que, estranho. Não, mas esse podcast ele também não tem edição, ele é realmente feito aí da forma como a vida é, como eu falo mesmo no dia a dia. Pra quem me conhece sabe que é desse jeito mesmo e é isso. Tá, mas seja muito bem-vindo. Como eu fiz aqui, né, mencionei pra vocês seguirem no podcast, apresentar o podcast também pra um amigo ajuda muito. Minhas redes sociais, como eu disse, estão todas aqui embaixo, então me segue lá, porque tem muita atualização, tem muita coisa que eu posto, resenha, coisas muito aleatórias que eu tô postando, até algumas mais agora, né? Na data que tá sendo esse podcast, muito provavelmente devo ter postado algumas coisas aí da semana. Devo ter postado até algumas fotos de passeios culturais que eu dei nos últimos dias, porque eu não sou de postar tanto. Eu tô tirando hoje em dia muita foto, mas não tô postando tanto. Mas tem, como eu disse, tem a resenha da Mavica que tá aqui embaixo, muito provavelmente vai ter no blog também, eu ainda tô vendo, ponderando, porque eu tenho que sentar com calma pra escrever. Mas além disso, também lembrando vocês que o Comentando ele é um podcast semanal, episódios todas as terças e quintas, né, sábados ocasionalmente. Temos episódios especiais, episódios extras, esse, por exemplo, é um especial, mas temos bastante conteúdo aí pelos próximos dias, então não deixa de seguir, tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!